Boa noite, pessoal, tudo bem? Começando mais um aqui, Endireitando Direito. Essa noite a gente tem a honra de receber no nosso escritório o doutor Daniel. Eu vou deixar ele fazer a apresentação, porque é tanto que vai parecer meio que uma enciclopédia para vocês aí. Vai lá, doutor. Obrigado, Wanderson. Obrigado pelo convite. Uhum. Muito honrado de estar aqui. A gente, não vou mentir, a gente já é amigo há muitos e muitos anos. É verdade. A gente tem uma sinergia muito bacana mesmo. Bom, eu sou Daniel Manajade, eu sou advogado desde 2006. Trabalho em escritório de advocacia desde 1991, então são mais de 26 anos na Uma história. área de advocacia. Só tenho essa cara de novinho, mas os anos já começaram a pesar. Trabalho principalmente com dívidas bancárias, pessoas com restrições, tantas internas quanto nos órgãos de proteção ao crédito. E o que precisar, nós estamos aqui à disposição. Sempre que precisar que a gente venha aqui para a gente debater, para a gente trocar uma ideia, eu estou aqui à sua disposição. Você sabe que você é de casa. Maravilha. Pra gente, a honra é toda nossa. Já começo dizendo dessa forma, a honra é toda nossa. E a gente vai começar esse podcast com um assunto de extrema importância, que é o Bacen, o famoso lista negra dos bancos. Isso aí tá assustando a população, não tá? E pouca gente sabe o que é, como funciona e como resolver. Meu amigo, então essa noite a gente convidou o doutor Daniel aqui, que eu tenho certeza, você vai sair, você vai entender. Sai não, você vai entrar nessa área do Bacen e você vai ficar abismado com o conhecimento que o doutor Daniel tem e o que os bancos, né, as instituições financeiras acabam fazendo com você e você nem tinha conhecimento. A começar que o banco ele está sempre querendo prejudicar você. Por mais que você seja um bom pagador, por mais que você honre com seus compromissos com o banco, Sim. quando você tem quando o banco é maravilhoso, e eu até vi uma entrevista de uma blogueira de economia extremamente famosa, tem programa na rádio e tudo, ela falou assim, e é verdade, o banco ele gosta de pessoas que têm poucos rendimentos e que estejam sempre devendo para eles, porque é aí que eles vão te extorquir, é aí que eles vão te tomar tudo que você tem e o que você não tem. E hoje, além das restrições no SPC, no Serasa, no Boa Vista, primeiro que os bancos eles criaram um novo serviço de proteção ao crédito, o COD. Ah, eu soube desse aí também. Que são os É muito oculto isso. que são os 4 principais bancos, só eles têm acesso, que é totalmente ilegal. E eles estão utilizando muito a ferramenta do registrato, Bacen, que é a registração interna lá dentro do Banco Central. Então, se você tem um contrato acima de 90 dias sem pagar, eles vão te lançar como vencido, depois de um tempo como prejuízo. Isso não vai acabar com a sua vida financeira. Isso já acabou com a sua vida. Exatamente. E você não vai conseguir comprar um copo d'água financiado, você não vai conseguir um cartão de crédito, você não vai conseguir financiamento imobiliário, financiamento de carro, até que até que haja, não vou nem falar que haja a quitação do débito, porque mesmo quitando, seu nome vai ficar no histórico ali, mas até que o banco faça a exclusão ou que passe 5 anos daquele momento que você ficou inadimplente. Então pensa, nós estamos em 2024. Certo. Se você devia de 2019 para cá, você vai ter que esperar mais alguns anos para poder ter um financiamento. Olha lá. E se você está nessa situação agora, você só vai em 2030. Isso é extremamente absurdo. Com certeza. E é esse o nosso objetivo aqui. Demonstrar que essa inserção do seu nome lá no Banco Central, ela é promessa indevida. Totalmente, né? Totalmente. Inclusive porque o banco ele não pode fazer compartilhamento de informações. É incrível que as pessoas falam muito da LGPD, mas não sabem nem como invocar a LGPD, né? Exatamente. Porque tem uma forma certa, tem alguém certo para invocar a LGPD. E aí os bancos andam compartilhando as informações, que é uma infração legal, a Lei Complementar 105 de 2001, que é a Lei de Sigilo Bancário. Então, sobre essa ótica, que já há um dispositivo legal que proíbe, por que os bancos continuam da forma que está fazendo, cara? Eles se utilizam do próprio contrato. Uau. Que no contrato existem N cláusulas, e é por isso que a gente chama de contrato de adesão, que é um contrato que você não pode discutir, você não pode questionar, porque se você questiona, se você não aceita, você não contrata. E vamos pensar assim, você está aí na loja para financiar um carro, você vai trabalhar como motorista de aplicativo, por exemplo. Sim. Você precisa do carro para trabalhar. Então você vai se submeter aos desejos do banco. Eu vou comprar o meu imóvel, se eu não assinar o contrato lá que especifica tudo, eu não vou conseguir o crédito, eu não vou comprar. Meio ela abaixo. Exato. E aí a gente pega a situação de que
No contrato está lá especificado que o banco vai poder compartilhar suas informações e vai poder inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou no registrato. Só que é o contrato de adesão. Se você não aceita, você não consegue o que você quer. E a partir do momento que você se trata de um contrato de adesão, e é por isso que tem o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, essa cláusula é altamente questionável. Uau. Aí, ó. Então, se você está nessa situação, e aí eu já vou até adiantar um pouco o assunto, não importa que você autorize no contrato de empréstimo, no contrato de financiamento, o banco jogar seu nome na lama, não importa. Aquela cláusula é abusiva porque foi imposta para você. Você não teve direito de escolha. Exatamente. A única escolha que você tinha é contratar ou não contratar. Olha aí. E se você não contrata, você não consegue o que você precisa. Não alcança seu objetivo. Exatamente. Olha. E a gente sabe como é a vida do brasileiro. O brasileiro, ele é ótimo, maravilhoso, amo. Mas ele não se prepara para trocar um bem. Ele não se prepara para vou trocar meu imóvel, vou trocar meu carro daqui 3 anos, vou começar a guardar dinheiro. Vou trocar de casa daqui a 5 anos, vou começar a guardar dinheiro. Não. Eu quero trocar de carro. Vou dar esse meu de entrada, já vou pegar outro. Mas tá faltando, vou financiar. E aí entra nessa falta de planejamento. Vai. E quando vai ver, a pessoa às vezes perde tudo. O banco já tem essa expertise, né, de tirar o proveito. Já vê que você tá precisando mesmo, vai lá. Exato. Exatamente. Eu costumo dizer para alguns clientes que nos procuram aqui sobre questões revisionais, que eles falam assim, cara, poxa, eu me lasquei nesse contrato de financiamento, eu tô apertado, não tô conseguindo pagar, vou fazer uma negociação para devolver o carro. Também, só para poder explicar, tá? O doutor Daniel é especialista em revisionais, né? Contratos bancários de toda a natureza, o doutor Daniel é impecável nessa área. Obrigado. Direito de consumidor, né? Em geral, né? É especialista na coisa. Você sabe que eu gosto de bater em banco. Eu aprendi essa frase, eu trouxe para a vida com o doutor Daniel. Amo bater em banco, eu gosto de brigar com banco. E... Só para entender, o banco nunca perde. Nunca. Nunca. Esse é um fato. Aí, eu conversando com o cliente, ele falou, vou devolver o carro pro banco, não sei o quê, para mim é mais vantajoso. E eu fui tentar dar aquela explicação, até que a gente bateu um papo sobre isso. Falei, cara, se você devolver o carro pro banco, você tá herdando uma nova dívida. Você vai tirar o carro do seu poder, beleza, ok? Só que o banco vai continuar te cobrando, porque ali tem os adendos do contrato, que ele vai executar, se esse carro for pro leilão, ele vai executar a taxa do leiloeiro e tal, e ele nunca vai dizer para você a real de quanto esse carro foi vendido, por quanto que ele arrematou esse carro. Nunca vai dizer. Então você fica num limbo, mas herda a dívida. E aí eu falei, e automaticamente seu nome vai pro Bacen, porque pro banco você está em prejuízo. O banco teve que suportar todo aquele... E a pessoa não entende, a pessoa vai só se enfiando em situações e dando legalidade para outras situações porque não procura um profissional especializado. E é só você, pegando esse seu exemplo, se a pessoa não está pagando as parcelas do carro, ela não está fazendo manutenção do carro, ela não está pagando IPVA, ela não está pagando licenciamento e não tem muito isso. Então vamos pensar assim, o carro vale 50, financiamento já tem 40. Sim. Aí tem mais 4 ou 5 de IPVA, mais 3 de multa, mais uns 8, sei lá, mais R$1.500 de manutenção que é necessária. O carro vai ser vendido no leilão por 20, 25. Claro. A quantidade de manutenção, coisas que tem. Não, e aí você vai a dívida. E o correto seria o banco falar assim, olha, eu vendi o seu carro, tá aqui. Seu débito era de 100, eu vendi o seu carro por 45, você tem que me pagar 15, mas o banco não faz isso. Ele vai pegar o seu saldo remanescente e só vai jogar lá no Senado. Sem te informar, sem nada. Só você vai ver, tá com um problemão. E muitas vezes o banco o banco e as assessorias, né? Eles entram em contato com você e falam assim, fulano, devolve seu carro, eu vou quitar seu contrato, você não vai dever mais nada pro banco. Quando você recebe a minuta do contrato, da entrega amigável, tá lá. Que o valor da venda vai amortizar a sua dívida. Então você vai continuar devendo. Eu vejo alguns clientes fazendo essa besteira e não lê. Não lê. Isso é cultural, né? É cultural. Normalmente, até para você que está nos assistindo aí, para você poder prestar um pouquinho de atenção nisso, que é um ponto muito importante, toda vez que você for ao banco, não vá com pressa de só assinar. Você precisa ler o que você está assinando, né, doutor? Sim. Porque você acaba validando algo que depois você vai questionar e dizer, mas eu nunca concordei. Concordou naquele primeiro momento que você estou na mesa do gerente, o gerente não teve paciência de explicar. Eu acho isso até um absurdo. Porque ele tem meta para bater.
Então, mas não seria uma obrigação do gerente conhecer do contrato? Ele conhece, Eu só ele acredito. só não explica. Exato. É até uma diferença. Eu ia dizer assim, eu peguei um cliente que a gente foi lá no banco e falei assim, explica o contrato para minha cliente. O gerente falou assim, cara, eu não sei nem de onde saiu esse contrato. Pode ser uma geração de gerentes novos, Sim, mas os gerentes antigos, eles conhecem, eles sabem, não vão saber de leis, não vão saber exatamente claro. todas as cláusulas, mas ele conhece o contrato. Mas pensa, qualquer produto bancário que você contrata ou que te oferece é para que o gerente, a equipe daquela agência bata as metas. E aí é o que eu digo. Por que eu sei isso? Porque você sabe, eu advoguei muito tempo para banco. Sim. E eu tinha uma agência de relacionamento, quando eu estava no escritório fora de São Paulo, que várias vezes chegava do dia 25 ao 30, doutor, ajuda a gente a bater meta? Falei, o que vocês precisam? Nós precisamos vender um título de capitalização. Quanto que é? R$ 30. Fala assim, é o seguinte, eu estou comprando 10, eu estou comprando um para cada um da minha equipe. Põe no nome deles, acabou. Caramba. Por quê? Porque eu ajudava eles e eles me ajudavam de outra forma. Sim. Às vezes eu precisava resolver alguma coisa, não tinha sacar uma quantia um pouco mais vultuosa para pagar alguma coisa no escritório, alguma coisa assim. Precisava fazer a reserva, não tinha, mas como eu ajudava eles me ajudavam. Não, a gente dá um jeito e olha, libera esse dinheiro. É uma mão lava a outra, Um lava a outra. né? Mas você que está nessa situação, nunca assine qualquer coisa que te deem. Tudo bem, nós estamos falando de contrato de adesão? Estamos. Mas, por exemplo, voltando ao aspecto do financiamento de veículo, sabia que existem financeiras que estão colocando o seguro do carro dentro do financiamento? Sim. O famoso prestamista, né? Não. Uau. Piorou. Seguro do carro. Meu Deus. Então, eles cobram lá 2 anos de contrato, 3 anos de contrato, Meu Deus. R$ 2.500, R$ 3.000. Só que eles juntam esses R$ 2.500, R$ 3.000 no crédito que eles estão te concedendo e jogam juros. Então, você está pagando juros sobre o seguro que você nem queria contratar. E aí você tem a sua corretora e contrata o seguro. Seu carro está com 2 seguros. Meu Deus do céu. Só que se acontece alguma coisa, você só recebe um. E às vezes você nem sabe que você tem o seguro daquele banco que você contratou. Caramba. Nossa. Pra você ter ideia, né? Tá nos assistindo aí, a coisa tá cada vez pior. E se você não procura um profissional antes, é antes, tá? Não adianta procurar um profissional depois, porque o problema já deu. É claro, adianta porque, para quem conhece o caminho da solução, vai resolver seu problema. Mas tem muito profissional que está despreparado. Como eu falei, quer invocar a Lei Geral de Proteção de Dados sem nem saber quem é o órgão competente. Né? Eu vi muito caso, assim, até colegas que me chamaram, falaram, cara, a LGPD funciona para você? Aí eu falei, funciona. Porque para mim não funciona. Qual caminho que você está seguindo? Não, eu faço minha petição, lá nos pedidos, eu peço para intimar, né? Eu peço para aplicar as multas da LGPD. Aí eu falei até falei pro colega, falei, você já leu a LGPD? Ele, não li. Você está falando do artigo 52, inciso 2 e o 3, não é? Que é a famosa multa de 50 milhões. Aí eu falei, ele é. Aí eu falei, então, lê o caput do artigo e entenda quem é a autoridade competente. Não é o juiz de primeiro grau. Existe uma autoridade certa. Pessoal, poxa vida, eu nunca ouvi falar nisso. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não adianta você ir por um caminho, construir um caminho que você não conhece. Exato. Porque não vai evocar a lei e ela não vai ter aplicabilidade. Porque até o juiz mesmo colocou, ele me mandou a decisão, e na decisão estava descrito, não sou autoridade competente. E além disso, quando a gente está falando de um procedimento novo, Sim, e hoje nós temos aí, há 2 anos, quase 3 anos, o superendividamento, os juízes ainda não sabem como tratar essas questões. exato. Eles Exato. estão despreparados. Por quê? Imaturo, né? Porque, e aqui eu não estou falando de um juiz específico, mas a grande maioria, eles não se aprofundam em grandes temas. Por quê? Você pega aqui em São Paulo, por exemplo, Fórum João Mendes, você tem 45, 46, nem sei mais quantas varas tem, mas vamos calcular aí 45 varas. São 90 juízes e eles tratam de tudo. Eles tratam de uma cobrança, de um problema de celular quebrado, de uma batida de carro, de um superendividamento, de um não sei o quê. Então ele não tem como falar assim, eu vou me especializar só em batida de carro. Sim. Por quê? Porque tira tudo pra ele.
Então, desumano, na verdade. é como eu digo, quando você está andando na rua, você vê lá, advocacia, civil, criminal, previdenciário, trabalhista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nossa, o cara é especialista em tudo. Quem é especialista em tudo, não é especialista em nada. Em nada. Exatamente. E é a mesma coisa com o juiz, infelizmente. Então, como eles não têm tempo para se aprofundar, como eles não têm tempo para dirimir umas questões mais complexas, entra no automático. E na hora que entra no automático, o prejudicado não é o juiz, não é o banco, é o consumidor. Exatamente. Porque ele não vai aprofundar, ele não vai buscar. Não vai. Ele não vai buscar informação. E ultimamente, também, até faço das suas palavras as minhas. Não estou apontando um juiz específico, mas o juízo em si, né? Que tem acontecido agora. Os juízes inventando novas jurisprudências, né? Não querendo seguir mais aqueles princípios basilares, que é o princípio da uniformização das decisões judiciais. Não, isso tudo já foi deixado de lado. Tem inventado novas e estranhas decisões, inclusive, né? Que é meio de deixar o agente, né? O agente advogado de cabelo em pé, Sim. né? Que não está procurando aprofundar, de fato. Porque também existe uma coisa que não existe uma forma, um procedimento correto para algumas coisas. Então, o juiz da primeira vara, ele vai seguir pelo caminho A. O da segunda vara é o C. O da terceira vai para o Z. Então, cada vara, embora a lei seja a mesma, cada juiz vai ter o seu rito. E a gente que está nesse âmbito do direito sabe, quando você... Por que o processo não anda? Por que o cartório é ruim? Porque o juiz normalmente é ruim. Ele não cobra. Quando o cartório é bom é porque o juiz trabalha, é porque o juiz cobra. Não quero processo parado, quero processo em movimento assim. E olha, lógico, nós tivemos um enorme avanço com a digitalização de praticamente 90% dos processos hoje. Isso facilita muito. Mas, mesmo assim, a gente tem alguns processos que demoram de forma demasiada. E além de tudo isso, existe e aí eu falo com todas as letras, se vocês quiserem, meu OAB é 257-336, pode mandar me citar, a incompetência do Tribunal de Justiça de gerir o pessoal que trabalha com eles. Onde muitas vezes o juiz daqui de Guarulhos, por exemplo, além de Guarulhos, ele está com Santa Isabel, Guararema, Mogi das Cruzes, Santo Amaro e não sei o quê. Então ele não consegue cuidar de tudo por conta de falta de profissionais para trabalharem tanto no gabinete quanto no cartório. E aí eu digo até porque eu conheço, porque eu tenho muitos amigos que trabalham dentro do tribunal. E eles falam, a gente está sobrecarregado. Sim. Hoje, 90% deles estão em home office, e por eles estarem em home office, eles têm uma meta maior a cumprir. Eles acham que têm que bater um projeto de 30% maior. Sim. E mesmo assim, eles não dão conta. Não dão conta. Por quê? Vamos imaginar assim, cada um seria responsável por 10 processos, eles estão cuidando de 20. Então, uma das propostas do Endireitando Direito justamente é a gente apontar as falhas do judiciário do dia a dia, falar sobre isso mesmo, porque eu acho que é de suma importância. Às vezes a gente tem colegas que estão começando agora, fantasia muito, achando que entrei para a área do direito, eu vou ganhar milhões. Não é assim, é um caminho muito árduo, na verdade, até para você conquistar sua primeira vitória em demanda, é um caminho árduo. A gente pega um judiciário muito dúbio, que a gente está falando, em que uma vara decide uma coisa, a outra já é o outro entendimento e estão sobre o mesmo tribunal, deveriam seguir os mesmos precedentes, e não é assim que funciona. E aí a gente estava falando justamente que a temática do Endireitando Direito era buscar a gente trazer à tona, né, essa parte submersa do direito que ninguém fala, todo mundo só fala da coisa bonita, mas essa parte submersa, que são essas decisões estranhas, no mesmo tribunal, decisões diversificadas sobre a mesma temática, sobre o mesmo assunto, praticamente dizendo, aí eles falam sobre a tal advocacia predatória, a tal de não sei o quê, a tal de não sei o quê, para poder desmistificar aquilo que está sendo feito de errado. E os advogados, os bancos adoram falar de advocacia predatória, né? Eu estava conversando com alguns colegas de uma mentoria que a gente faz, e eles mandaram uma notícia, acho que o juiz do Mato Grosso do Sul condenou o advogado ao litígios de má-fé por conta dele ter não sei quantos processos em São Paulo. 509. Eu não lembro exatamente os números. Exatamente. Pega os grandes advogados de grandes bancas, de grandes corporações, de grandes bancos. Joga o nome deles no TJ de São Paulo. Você vai ver que tem mais de 1000 processos. Mas é um jurídico de massa. Tudo bem, perfeito, é um jurídico de massa. Sim. Mas a mesma forma, não é uma advocacia predatória ele chegar
num banco e fala assim, ó, me contrata que eu vou você me paga R$10 por processo por mês, enquanto o concorrente dele está cobrando 18, por exemplo. Pois é. E é assim que funciona. Isso não é advocacia predatória? Por que que perdão da palavra, Isso é desleal? por que que o pau que bate em Francisco não bate no Chico? Exatamente. Entendeu? Não, com perdão da palavra, não. Pode citar a inteira, viu? Depois eu coloco a minha OAB também pra você mandar me citar junto. Mas é bem isso. É real. Eu tenho uma colega que trabalha aqui com a gente. Ela veio de um escritório de massa. Uhum. Cara, eu fiquei abismado. Ela falou assim, a gente chega a fazer... Só ela tinha como prazos processuais para fazer 280 prazos em um dia. Isso é humanamente impossível. E eu falava pra ela, sai dessa vida, isso não é pra você e tal. A advocacia é muito mais que isso. Eles estão te emburrecendo, tal. Eu fritei a cabeça da garota até ela sair. Ela entendeu. Depois que ela saiu, ela falou, realmente, você falou pra mim, é uma liberdade, né? Que ela é de fim de preso. E realmente, para esses escritórios de grande volume, eles não chamam de advocacia predatória. Na verdade, nem olha pra isso. E você usou o termo mais correto. Acaba emburrecendo a profissional que está ali. É isso. Porque o profissional é copia e cola. E esse profissional que está ali, ele está parado no tempo. Com o avanço das tecnologias, É isso. eles vão criar formas de leitura da petição inicial, vão jogar numa inteligência artificial, a inteligência artificial vai criar a sua defesa, a sua contestação, com base na petição inicial e com base nos documentos, no dossiê que o banco vai criar daquele caso, vão apresentar a defesa. Então, aquele profissional que está lá, trabalhando há não sei quantos anos, emburrecendo, Sim, vai ser dispensado. exatamente. E aí, Não fazer nada? e aí a pessoa perdeu quanto tempo ali? Nossa, E eu tô falando isso com propriedade de causa, porque eu fiz isso. falei. Então, e para ganhar o quê? 2, 3 mil reais? Que é isso que eles pagam? E eu te afirmo, com a estratégia certa, você que é um pequeno advogado, já fugimos totalmente do Bacen, né? Mas tem Globo no final, né? A gente vai voltar para o assunto. Se não voltar também, a gente vem aqui umas 18 vezes só para falar disso. Isso aqui é tranquilo. Com a estratégia certa, com a produção de conteúdo certa, você como advogado autônomo tira mais que isso. Com certeza, com certeza. Eu tive o prazer de fazer a colega experimentar isso. E no primeiro contato que ela teve com o cliente, ela falou, nossa, é simples assim. É simples, sempre foi. É que na realidade o cliente precisa do advogado, né? Sim. E esses escritórios vão te desmistificando, te mostrando um mundo de glamour que na verdade é uma balela. Vamos falar assim, olha, nós temos um plano de carreira. Só que o plano de carreira, a pessoa só evolui, não é por merecimento, é o QI, é o puxa-saquismo, é tudo isso. É isso aí. E você acaba ficando para trás. O profissional que não gosta de... Eu era um profissional que não gostava de puxar saco de ninguém. Nunca gostei. Sim. Nem de professor, muito menos de chefe. Então, você acaba aborrecendo. E eu falo hoje, eu tenho plena ciência. Um dos meus maiores erros foi, depois que eu ter me formado, dos piores erros não, que eu aprendi muita coisa. Depois que eu me formei em um escritório que me deu até a oportunidade de morar fora de São Paulo. Mas quando eu me desliguei desse escritório, eu ter ido procurar outros escritórios parecidos. Se eu tivesse desde lá falado assim, vou aqui, vou meter a cara e a coragem, hoje eu estaria num patamar 3 vezes maior do que eu estou hoje. Sim. E por isso que a gente fica a dica, não se diminua. Você está começando, você tem os seus erros, mas você tem os seus acertos, você não sabe advogar, procure pessoas, procure colegas, procure mentorias, não vai fazer pós-graduação, procura mentoria para poder advogar, escolha uma área de atuação, você vai conseguir, você vai prosperar. Principalmente, agora até voltando no tema, esse assunto do Bacen é um assunto novo. Poucas pessoas conhecem de fato. Muito mito acontece por aí, muita gente vendendo gato por lebre, né? Aquela famosa, manda a sua lista do Bacen que eu te devolvo pronto em 15 dias, isso não existe. Não. Gente, e aí já deixo o alerta para essas enganações aí, tá? Eu tô aqui diante de um profissional especialista na área, né?
Graças ao Dr. Daniel, até faço aqui essa oportunidade de fazer essa homenagem, né? Me tornei um profissional militante na defesa do consumidor por conta do Dr. Daniel, né? Me mostrou muita coisa, me ensinou muita coisa, me mostrou muitos caminhos que eu não conhecia e me deu a oportunidade, porque eu era o verdadeiro papagaio de pirata, você lembra, antiga? Eu era o verdadeiro papagaio de pirata, eu falava do que não conhecia, mas até falava bonitinho, né? Eu enganava. Você falou, mas não é bem assim, não. Eu falei, não se diminua, não se diminua. Você sempre teve a sua competência, você sempre foi muito solícito, sempre que a gente precisou, a gente estava ali na parceria mesmo. Obrigado. E, como eu te disse, a gente se conhece, sei lá, uns 8 anos, talvez. 8 anos. Mais ou menos. E a sua evolução é um motivo de orgulho para mim. Obrigado. Aqui é sem papas na língua, eu falo mesmo. O Anderson me conhece, se eu tenho que falar bem, eu falo. Se eu tenho que xingar, eu xingo. É isso. Se lascar, me manda mesmo, viu? Eu mando mesmo. Não tenho papas na língua, não. Então o senhor falou que estão dando mentoria. O senhor está dando um curso de mentoria. Eu tô fazendo um curso de mentoria e meu projeto é criar o meu curso de mentoria provavelmente no começo do ano que vem, focado em direito bancário. Uau, olha aí. Já deixa eu já vou pedir aqui para a produção, já vou deixar os seus contatos aqui, tudo certinho para você que já está assistindo. Sejam os primeiros, né, a procurar o Dr. Daniel. O Dr. Daniel sempre é um cara que tem dado a oportunidade para muita gente. Ele chama as pessoas mesmo, convida os estagiários para conhecer. Às vezes os estagiários que são meio loucos não querem acompanhar, né? Porque fica com medo das demandas, né? Acha que militar contra o banco é uma coisa que vai macular a carreira dele. Às vezes também não tem nem... De forma alguma, e é outro mistério, né? Outro mito que nós temos aí de, eu processei o banco, eu nunca mais vou conseguir nada no banco. Se você processou o banco, é porque o banco errou. Exatamente. E aí eu falo, um cliente, ele chegou pra gente já, o processo todo estrupiado, né? Contratou um mau profissional, ele concorreu, né? Ele facilitou a fraude no contrato dele, mas eles gastaram mais de 100 mil reais no cartão de crédito dele. Ô, louco. E ele veio conversar comigo, eu falei, nossa estratégia vai ser essa. Passei a nossa proposta de honorários, eu tô achando um pouco, só tudo bem, eu parcelo pra você, não tem problema. Uns 2, 3 dias depois ele ligou, fechei com um amigo não sei quem, perfeito. A estratégia foi totalmente errada. O juiz reconheceu que ele deveria arcar com 50% do prejuízo porque ele ajudou na falsificação, né, no acesso aos dados. Por quê? Pegou um profissional que não era preparado para advogar nessa área. Chegou já para a sentença e falou, vamos tentar, mas eu não posso te garantir nada. Se você tivesse fechado comigo antes do processo, eu te garantia que eu te mostrei dados. Sim. Mas você preferiu outro profissional, então beleza. Vamos tentar reformar. O julgamento está marcado para daqui 2 semanas, alguma coisa assim. Estaremos lá no tribunal e vamos tentar reverter essa decisão. Sustentação oral. Adoro. Por favor, me convida, quero assistir. E ainda mais agora que eles estão fazendo boa parte presencial. Presencial. Putz, eu faço ali da minha salinha, ali no meu computador em casa. Maravilhoso. É muito bom. E no começo da pandemia eu era contra. Falei, não vai dar certo. E agora? Nossa. Super aderido. Não quero ir pro tribunal. Quero ficar só no escritório, só no ar-condicionado. Isso é muito bom. Então, aí entra essa questão que eu tanto falo, né? A gente aqui tem uma moça que trabalha conosco aqui, que ela é estagiária, e eu tava conversando com ela sobre isso. Sobre a questão de se especializar. Muito, muito embora eu tenha certeza, né? Que ela vai querer cair para a área do trabalho, ela tem uma afinidade, trabalhou muitos anos da vida já dentro do setor de RH. Reconheço a expertise que ela tem. Coloca muita gente no bolso. Mas ela é uma profissional muito boa. Eu falo para ela, mas você tá hoje no escritório que trabalha e milita em favor dos consumidores, se especializa na área. Vai atrás. A gente tá falando de estagiário, da estagiária. Sim, sim. Então, quando ela... Falei para ela, aproveita, né, a oportunidade para conhecer uma outra área do direito. Porque às vezes fica tão focado e tão perdido assim, só naquela situação da relações trabalhista, que vai perdendo outras oportunidades de conhecer outras áreas do direito que são tão interessantes quanto. Não, eu adoro, também gosto muito da discussão trabalhista, mas eu não tenho expertise na coisa. Na verdade, assim, eu sou que nem do criminal, do trabalhista, eu sou a negação, sabe? Eu sou o rock.
Porque ela apanha tiro de graça na coisa. Mas eu fico abismado com as coisas que ela aprende. Só que, contudo, quando eu for falar uma situação dentro da relação de consumo, eu consigo mostrar para ela com uma certa facilidade. E ela fala, meu, nossa, eu não enxergo dessa forma que você enxerga. Meu, é simples. É leitura, é leitura, se especializar mesmo na questão, entender com quem você está militando, né? Que é uma das coisas que a gente estava falando. Às vezes as pessoas não sabem as ferramentas que tem na mão. Sim. E não sabem como usar, então por isso que acaba tomando aí os prejuízos em processo, ou gerando prejuízo em processos, porque tem boas ferramentas na mão, mas não sabe nem Exatamente. como utilizar, não lê o manual. Exatamente. Né? E por mais que a pessoa seja recém-formada, não tenha tanta expertise, e do outro lado, num escritório massificado, por exemplo, tenha um advogado equiparado a ele tem mais ferramentas, ele tem acesso a mais informação, ele já tem... Muitas vezes o banco já manda todos os CIE, qual é a tese de defesa, então é praticamente um picola. Emburrece o profissional, como a gente falou, mas acaba fazendo com que o profissional mal preparado se aventurando numa área que ele não conhece, como totalmente... Agente, por exemplo, no trabalhista, né? Um criminal? Um criminal, acaba causando prejuízo não para você como advogado, também para você como advogado, porque você vai acabar perdendo a confiança desse seu cliente. Sim. Mas você vai causar um problema, um prejuízo financeiro para o seu cliente. Sim, Entendeu? Então, por mais que... E às vezes isso aconteceu com uma colega dessa mentoria, ela sempre focou muito no criminal, júri, acabou que começou a aparecer muito cliente para ela de direito bancário. Falei. E ela não sabia nada. Totalmente distinto. Totalmente distinto. E aí ela começou a conversar comigo, com umas outras colegas, a gente foi passando algumas orientações, e muitas vezes ela não se sente confortável de assumir o processo, ela acaba repassando para um colega que tem mais expertise. O problema é que hoje também tem muitos escritórios, né, que acabam abusando desse profissional que não tem essa expertise. Né? Eu pago 10% de um proveito econômico que tiver. Aí vai desanimando, né, as outras pessoas que acham que é isso, e a troca também acaba sendo da mesma forma. Hoje a gente tem aqui no escritório a doutora Mariana, que é trabalhista, ela atua nessa área. Eu na área do consumidor, e por incrível que pareça, eu comecei a gostar na área do previdenciário, mas eu quero estudar para poder aprender a coisa, né, porque o previdenciário é uma área fantástica, mas demanda também uma expertise, assim, diferenciada, né? E aí vai os alertas, né? Se especializa. Como o doutor Daniel já falou várias vezes aqui, ele falou por mais de uma vez que não adianta você querer ser um aventureiro na área do direito. Sim. Aproveita, não faça pós-graduação. Pós-graduação, ela vai te ensinar um pouquinho mais profundo do raso que você aprendeu na faculdade de Direito, essa é a verdade. Mas ela não vai te ensinar como atuar, ela não vai te ensinar como fazer as defesas, não vai te ensinar nada disso. Não vai principalmente como gerir seu escritório. Isso Exatamente, é o principal. Agora, quando você, uma pessoa que vai te dar uma mentoria, ele vai te dar um treinamento aprofundado da coisa. Exatamente. Né? E aí vai te tornar um profissional capacitado para o mercado que está surgindo, principalmente sobre essa área do Bacen. Vou insistir muito em falar isso, porque tem muito advogado despreparado nessa demanda do Bacen, tomando pau nos processos, gerando jurisprudência ao contrário, porque aí o tribunal já tem preguiça de pesquisar, né? Depois eu coloco a minha OAB de novo. Mas o tribunal tem preguiça de pesquisar, pega precedentes daqueles bem rasos, bem chulo, porque o advogado não soube argumentar, e usa isso como base para dizer que o direito não assiste, né? Como eu vi o tribunal dizendo, né? Desculpa, o tribunal dizendo que Bacen é uma temática que não cabe mais discussão, porque não equipara-se a banco de restrição de crédito, não equipara-se. E que, na realidade, é uma demanda para demonstrar se aquela pessoa ela tem possibilidade de crédito ou não. Aí eu falei, meu Deus, ele explicou tudo, não explicou nada. E um pouco mais além, eu já vi decisões nesse sentido, de que o registro interno do Bacen não se trata de um órgão público, e sim são informações privadas, mas a partir do momento que os bancos consultam aquilo para saber se vão te conceder crédito ou não, se torna primeiro que o Bacen é uma autarquia federal, é um órgão público. Exatamente. O cadastro é só pela parte ou pelos bancos. Então é um cadastro restritivo, é um cadastro que impede a concessão de crédito ou que facilita a obtenção de crédito. E a partir do momento que você tem seu nome lançado ali, e
99,9% das vezes de forma indevida, Sim, cabe sim você entrar com um processo, cabe sim você pleitear a exclusão do seu nome de lá e também pedir uma indenização por danos morais, sim, porque você está sofrendo um prejuízo. Muitas vezes a pessoa não está nem sabendo que está o nome lá, foi tentar financiar a casa dela e teve o financiamento negado. exatamente. Amargou um prejuízo. Amargou um prejuízo até que grande. E aí pensa, a pessoa assinou o contrato, está comprando imóvel, financiamento não aprovado, mas tem a multa do contrato, e aí? Quem vai pagar com essa multa é o banco? Pois é. Não, é a pessoa. Amarga sozinha, amarga com todos os prejuízos. Exatamente. Bom, pessoal, lamento dizer, mas já está acabando nosso tempo. A gente já foi avisado ali pela produção. O nosso tempo já exauriu. Hoje. Acabou muito rápido, cara. A gente nem conseguiu falar tanto sobre as questões do Bacen. Tenho certeza, a gente vai marcar uma segunda. Por favor, a gente precisa, né, até para poder elucidar muita coisa sobre esse caso. Aí eu queria, né, te dar a oportunidade para falar os seus telefones, deixar as suas redes sociais, para que o pessoal possa acessar lá e eu tenho certeza vai ter bastante cliente, hein? Agradeço. Primeiro, agradecer o convite. Muito honrado. Parabéns pela estrutura que eu não conhecia. Obrigado. Desejo a você muito sucesso, muitos honorários poupudos, né? Opa! Está aqui exatamente para isso. Agradecer a produção, diretor, cameraman, áudio, vídeo. Maravilhoso estar aqui. Sempre que precisar, pode me chamar. Quem está sendo papagaio de pirata agora, estou adorando aparecer. Bom, meu escritório fica na Moca, na Rua Conde Prates 999. Telefone fixo é 3796-5655, DDD 11. 3796-5655, DDD 11. Nosso contato principal é o WhatsApp, 11 975 110 6477, 975 110 6477, DDD 11 também. Minhas redes sociais principais, Instagram e TikTok, danielromano.adv. E precisando do nosso site, www.drhadvogado.com.br. Lá tem todos os nossos contatos também. Feito. E precisando, nós estamos aqui à disposição de vocês. Não deixe o banco enganar vocês. Vamos bater juntos nele. É isso aí. E você que está assistindo, não esquece também. Se inscreve aí no canal, dá o seu like lá, vai divulgando aí, que a gente tem muito assunto para falar sobre direito do consumidor. A gente só está começando, né? É um caminho bem longo. Então, quanto mais likes você der lá, mais conteúdos a gente vai produzindo, mais a gente vai tornando a coisa um pouco mais informativa, né? A desinformação a gente vai dando informação para você. Então, principalmente se me permite abrindo seus olhos para os direitos que você tem. Com certeza, isso era imprescindível, né? Então tá aqui, amigaço, obrigado. Eu já falei desde o início, né? Sou privilegiado de ter tido a oportunidade de ter trabalhado. Você quer me fazer chorar? Pô, não, pô. Eu segurei até agora. Então, pra gente é uma honra receber o Dr. Daniel, o rapaz que estruturou o meu início de carreira, né? Imagina. Me ajudou demais aqui, foi um dos alicerces basilares aqui do nosso escritório. Agradeço a todos vocês que estão assistindo. Se inscreve no canal, não vai esquecer. Dá o seu like, faça o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, faça o seu comentário lá. Eu vou mandar o seu comentário pro Eu vou mandar o seu comentário pro Dr. Daniel e eu tenho certeza que ele vai te responder com toda a clareza. O que você não entendeu, o Dr. Daniel vai te responder, tá bom? Deixa seu like lá pra gente e deixa sua pergunta. Abraço.